Olha, em relação ao decreto estadual, né, é algo que atinge todas as cidades do estado do Paraná, e isso faz com que a gente entenda de novo que o governador Ratinho não está enxergando o nosso segmento principal de atuação em Foz do Iguaçu. Das 399 cidades do Paraná, Foz do Iguaçu é a única que não vive de agricultura, é a única que não tem indústria, que a única geração de renda e emprego aqui é serviços, seja na área do turismo, seja na área do transporte, e isso faz com que a rede de restaurantes e rede que funciona nesse segmento seja afetada diretamente, mais do que já estava, com a restrição até às 11 horas, né? Fazendo esse aperto até às 20 horas, acaba de liquidar a conta, né? Isso é uma decisão muito forte, que a gente entende que o prefeito tem toda a autonomia de seguir o governo e tem também o bom senso de estar mantendo até as 23 horas para que essas empresas possam continuar sobrevivendo. Ninguém aqui está pensando em ter lucro e sim sobreviver nesse mercado tão difícil. Sabemos dos números bastante importantes que o hospital vem tendo na sua dificuldade, como a colocação também de pessoas que vêm do Paraguai para cá, que isso atrapalha os números no controle, é praticamente impossível ter um ambiente de saúde para esse tamanho de população, dos brasiguaios que atravessam para ser tratados aqui, e que o prefeito, junto com o pessoal do Hospital Municipal, está sendo assim, todo solícito e estão se desenvolvendo ao máximo, porque tudo tem um custo financeiro para operar também. Não adianta se fazer prédios e prédios, como foram feitos em algumas cidades, hospitais de campanha, e todo esse dinheiro ir para o ralo e depois ter a cobrança, né, da parte da população, com o Ministério Público em relação a esses posicionamentos. A gente entende que isso é muito sério e que o prefeito pode sim, na decisão de hoje, nós estamos com um diálogo aberto, conversando, né, com o município para que a gente possa auxiliá-lo nesse momento e entender que essa tomada de decisão para a nossa cidade tem que ser diferente. Não podemos ser adotados como todos os municípios do Paraná. Faisal, o assunto parece até repeteco, né? Porque faz aí cerca de 14 meses que mais ou menos é a mesma situação. Fecha algumas atividades, vocês se insurgem, reclamam, e você disse agora mais uma vez que há um canal de diálogo aberto. E hoje pela manhã, aqui na Cultura, o prefeito disse que a tendência é seguir aquilo que o governador decretou, ou seja, o toque de recolher a partir das 20 horas, o que atingiria em cheio, mais uma vez, por exemplo, o setor da gastronomia. O que é que de prático pode ser diferente nesse momento, ou mais uma vez vai ser aquela grita, a reclamação, mas não mudará a decisão tomada? O processo de não mudar a decisão tomada é do líder maior, que é o nosso prefeito, né? Nós temos que ter nesse momento, discernimento, como em algum momento ele já teve, e isso faz com que a gente peça de novo e continue gritando todos os momentos que forem necessários, para que a gente tente associar a parte econômica com a parte de saúde. Nós temos que ter um mapeamento desses internamentos que estão ocorrendo hoje e entender que praticamente 40 e poucos % não são de Foz do Iguaçu, são da nona regional, e são de brasiguaios. Então, Foz do Iguaçu está se defendendo, está, sim, em alerta com a doença. Existem alguns movimentos difíceis que, por falta de operacional, tanto da Guarda Municipal quanto da Polícia Militar, falta de veículos e de equipamentos mesmo do Estado, não se consegue fazer uma fiscalização robusta. E percebe-se que na atuação da ponte, quando se decidiu fazer esse monitoramento, tem se melhorado sensivelmente. Eu não acredito que esteja atingindo o objetivo em 100%, os números não são abertos, né? Então nós não temos como controlar isso, mas também entendo que a fiscalização ela deveria ser mais rígida e não fazer esse aperto ao empresário, né? Fazer esse movimento de fechamento novamente. Já está provado, depois de 14 meses, que isso não funciona e só prejudica a população, né, que tem ali sua carteira de trabalho e com risco altíssimo de ser demitido. 11 horas e 59 minutos, Dante. Faisal, a última vez vocês tentaram entrar na justiça, né, pedindo que não fosse feito o decreto de fechamento dos finais de semana, e um grupo até de empresários disse até que não cumpriria o decreto.
O que vocês devem fazer a partir de agora de efetivo, né? Porque como o prefeito Chico Brasileiro disse que sim, deverá cumprir. Na parte jurídica nós já entramos com mandado de segurança para evitar o lockdown, né? E isso não tivemos a resposta ainda lá de Curitiba. Estamos aguardando, né, o posicionamento dessa solicitação jurídica. Todos os dias o nosso jurídico tem se movimentado para ter essa resposta, seja positiva ou negativa, para a gente tomar outras decisões. E quanto a esse movimento de empresários que não respeitariam, não faz parte da CIF, não é um movimento relacionado à CIF, isso é um movimento independente que não saiu do nosso processo interno da CIF, e também nós não coadunamos com desrespeito, né, à liberdade que existe aí do movimento independente do prefeito tomar decisões e cuidar daquele instrumento que chama Cidade de Foz do Iguaçu, que está nas mãos dele hoje com a sua equipe. Vai bastar cumprir, então, o decreto de fechamento às 8 horas da noite, né, Faisal? Não tenha dúvida, né? Decreto, ele tem que ser cumprido. O que nós temos que tentar é uma sensibilização junto ao prefeito, junto àquelas pessoas que orientam ele, que dão o posicionamento de cuidados que ele deve ter em relação à cidade, e tentar fazer com que a gente tenha esse movimento de entendimento, né, entre o que é necessário para a economia e o que é necessário para a saúde, né, se manter atuando. Faisal, deixa eu perguntar, quando vocês argumentam com a equipe da prefeitura e até com o prefeito especificamente, eu imagino que dados devem ser colocados, ainda que não precisa ser tão técnicos, mas por amostragem. Por que Foz do Iguaçu seria diferente nesse setor em relação a Cascavel? Se Cascavel é tão diferente de Maringá, se Maringá é tão diferente de Londrina, porque por exemplo, os últimos 2 finais de semana que nós tivemos lockdown, até festa meio que de forma incorreta, evidentemente, estava acontecendo na cidade de Cascavel, mas o setor de gastronomia podendo sim, claro, com restrições, funcionar. Quando isso é argumentado, qual é a resposta que vocês têm? Na prática não se tem resposta, né? E Cascavel está se posicionando a favor das duas coisas, do cuidado sanitário. Sabemos que também está com uma limitação de leitos, como o Paraná inteiro, né? Não existe cidade ociosa hoje de leitos de UTI, né? Mas, porém, respeitando o empresariado em relação àquilo que é mínimo, né? Que é 30%, 40%, 50%, cada cidade tem a sua regulação. E é nisso que nós acreditamos, né? Que o movimento ele tem que ser reduzido e a fiscalização adotada. E ainda mais, né? Que os tratamentos preventivos oferecidos hoje, né? Que a prefeitura entenda esse movimento como um movimento saudável, que ele é de suporte, né, ao suporte à parte do hospital, suporte ao movimento de cuidados com a prevenção da Covid, né? Existe uma dificuldade nesse entendimento e a gente vem apresentando e queremos trazer os resultados para que a gente possa ter isso aderido, né, ao movimento de prevenção ao Covid, sendo que existe um movimento muito forte da sociedade, de médicos voluntários, pela coordenação da CIF, no tratamento de prevenção ao Covid. Com isso, já com recursos próprios, com atendimento online, tudo online, para que a pessoa que não tem condições na aquisição dos medicamentos possa receber na sua casa esse medicamento, né, na parte de sintomas, né, por exemplo, de gripe, sintomas de dor de garganta, diretamente aquilo que ele está no início do processo, até o 4º dia, né, que ele tem o diagnóstico pré-Covid ali. Faisal, me parece que quando a necessidade de se judicializar qualquer situação em nível de município é porque fracassou todo o processo da construção daquilo que seria o ideal. Mas antes de começar a valer os 2 decretos, aliás, o decreto que determinava 2 finais de semana com fechamento total em Foz do Iguaçu, você se manifestou aqui na Cultura e foi você, como presidente da CIF, quem disse que o setor empresarial estava indignado e que estava disposto a desobedecer aquelas ordens. Agora você disse que vai cumprir aquilo que tem o decreto e que a CIF não entra nesse tipo de situação. Qual das duas posições está valendo ou por que a mudança de postura? Existe na gravação, se você rebobinar a gravação, eu falei que existe um setor empresarial. Não o setor empresarial da CIF. Entre o e um, existe uma diferença muito grande, né? Eu sou claro naquilo que estou falando
e que não existe a adesão da CIF à indisciplina em relação ao decreto. Existiu uma reunião num setor empresarial da cidade, onde foi posicionado como uma proposta desse desacato ao decreto, que não é o posicionamento da CIF, isso que é o real. Eu não disse o setor da CIF. Ok. Faisal, muito obrigado pela sua presença e obrigado pela tua participação. Abraço. Tenha um bom dia. Trabalho. A gente vai sempre na sequência discutir essas coisas, Faisal. Obrigado, viu? Agora são 12h05, é o Contraponto da Cultura que nós estamos apresentando aqui na Rádio Cultura, Rede Costa Oeste de Rádio. O Mauro Bandeira está dizendo o seguinte: essa afirmação do Faisal está provado que não funciona.